Sem essas estruturas, milhões de pessoas não teriam sobrevivido até a primavera. Mas, na Idade Média, as pessoas de alguma forma conseguiam sobreviver. Imagine um mundo em que o inverno não é apenas uma mudança de estação, mas um inimigo mortal, onde a neve chega até a cintura e as temperaturas caem tanto que cada minuto passado do lado de fora traz o risco de congelar. Um mundo sem aquecimento central, sem roupas quentes compradas em loja, sem eletricidade para ligar a um aquecedor. Na Idade Média, para milhões de pessoas, isso não era cena de filme, mas uma dura realidade cotidiana. Assista ao vídeo até o final para descobrir como uma simples solução no desenho do telhado podia salvar uma família inteira de morrer congelada. E como descobertas arqueológicas e experimentos feitos por recriadores históricos estão nos ajudando a revelar esses antigos mistérios. Sobreviver na Idade Média era uma verdadeira arte, em que cada escolha e cada detalhe tinham importância máxima. Era uma época em que a vida de uma pessoa dependia diretamente da sua sabedoria e da capacidade de prever o perigo. E uma das decisões mais importantes que podia salvar ou destruir uma família era a escolha do local para sua futura casa. Era uma fortaleza que protegia contra a natureza severa e implacável. Um abrigo mal localizado podia anular todos os esforços e condenar seus moradores a uma morte gelada já no primeiro inverno. Por isso, o local da futura cabana era escolhido levando em conta dezenas de fatores críticos, cada um deles uma questão de vida ou morte. Uma encosta voltada para o sul ou o sudeste era considerada ideal. Essa escolha não era por acaso, ela garantia o máximo aproveitamento do escasso sol de inverno, cujos raios aqueciam as paredes e penetravam por pequenas janelas, trazendo calor e luz. Ao mesmo tempo, a própria colina servia como barreira natural contra os ventos fortes do norte que podiam atravessar a casa de fora a fora. A proteção contra o vento era mais importante do que parecia. Mesmo as paredes mais espessas e quentes se tornavam inúteis se o ar gelado conseguisse entrar pelas menores frestas, expulsando todo o calor e fazendo os moradores tremerem de frio. Ao mesmo tempo, as casas nunca eram construídas no topo exato da colina, nem no fundo de um vale profundo. O topo ficava exposto a todos os ventos, e no vale o ar frio se acumulava, e pior ainda, a umidade. A umidade não só tornava a vida insuportável, como também levava a doenças frequentes em um corpo já enfraquecido. O local ideal era considerado o meio da encosta, onde o ar quente descia lentamente e a umidade não se acumulava, garantindo um ambiente seco e relativamente confortável. Esse lugar era chamado de zona de conforto, onde as forças da natureza trabalhavam a favor do homem e não contra ele. O fator-chave era a proximidade de uma fonte de água. Um riacho, lago ou nascente precisava estar por perto, mas não tão próximo a ponto de as enchentes da primavera ameaçarem a construção. Encontrar um riacho protegido do vento era um verdadeiro golpe de sorte. Um curso d'água assim tinha menos chance de congelar completamente, garantindo acesso à água mesmo nas geadas mais severas, quando tudo ao redor estava duro como pedra. Outro aspecto importante era a proximidade da floresta. A lenha era a única fonte de calor, e cada metro percorrido carregando um feixe pesado nas costas fazia diferença. Por isso, as cabanas eram frequentemente construídas na borda das florestas, cercadas por árvores densas, que forneciam tanto combustível quanto material de construção. A floresta não era apenas uma fonte, mas um verdadeiro tesouro de recursos. Construtores experientes sabiam como encontrar argila rica e adequada para isolar as paredes, musgo espesso para calafetar as frestas, além de casca de bétula e palha para criar um telhado à prova d'água. Todos esses materiais precisavam ser coletados com antecedência e em grandes quantidades para estarem prontos antes da chegada do frio. O tipo de solo também era levado em conta na hora de escolher o local. O solo argiloso mantinha melhor o calor, não deixava a água passar e permitia a construção de paredes fortes e duráveis. Já o solo rochoso era frio e difícil de trabalhar, o que tornava praticamente impossível construir uma casa na superfície. Em lugares com solo muito duro, muitas vezes se cavavam semi-cavernas ou abrigos escavados. Já em solos mais moles, construíam-se cabanas na superfície usando estruturas leves de madeira.
Seria possível que pessoas sem ferramentas modernas e sem conhecimento científico conseguissem levar tantos fatores em conta? Claro que sim, esse conhecimento era passado de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha. O estudo da localização das aldeias medievais, seu planejamento e sua harmonia com a natureza mostra que nossos ancestrais tinham uma intuição incrível, grande capacidade de observação e atenção aos detalhes. Para eles, escolher o lugar certo não era apenas uma questão de conforto, mas uma verdadeira ciência. Não só um inverno mais confortável, mas a própria vida da família dependia disso. Você acha que a intuição e a experiência dos nossos antepassados eram mais importantes que o conhecimento moderno quando falamos de sobrevivência? Deixe sua opinião nos comentários. Depois de escolher o local perfeito, as pessoas começavam a construir a cabana, que não era apenas uma moradia, mas uma verdadeira máquina de sobrevivência. Seu design, seus materiais e seu layout tinham um único objetivo: reter cada mínimo traço de calor e manter o frio extremo do lado de fora. Cada decisão, desde a escolha dos logs até a espessura do telhado, se baseava em séculos de experiência acumulada por gerações inteiras. Esse conhecimento tinha sido conquistado a duras penas, através de invernos rigorosos e geadas severas. A base da cabana eram troncos grossos, cuidadosamente selecionados. O diâmetro deles precisava ser de pelo menos 40 centímetros para que as paredes pudessem acumular durante o dia o calor vindo do fogo, como um enorme fogão, e liberá-lo lentamente à noite, aquecendo quem dormia. Os troncos eram encaixados uns nos outros com uma precisão incrível, quase de joalheiro, usando terminais primitivos, porém surpreendentemente eficazes. Essa precisão era crucial, porque qualquer fresta poderia se tornar uma ponte para o frio. Os espaços entre os troncos eram calafetados para que não sobrasse nenhuma abertura. Usava-se musgo, argila, cavacos de madeira e às vezes até lã de animais. Essa mistura secava e se transformava em um monolito denso e impermeável, que não só isolava, como também protegia contra roedores e insetos. Às vezes, a parte externa das paredes ainda recebia uma camada adicional de argila misturada com esterco e palha. Essa mistura secava e formava outra camada de isolamento que também tornava a cabana mais resistente à umidade. O piso das cabanas geralmente era de terra batida. Ele era socado, misturado com argila e sangue para ficar denso e liso e depois coberto com uma camada grossa de palha ou peles de animais. Mas isso ainda não era suficiente. Para reforçar o isolamento, fazia-se uma pequena cavidade sob o piso que era preenchida com folhas secas, musgo ou serragem. Essa camada impedia que o frio que se arrastava pelo solo penetrasse de baixo para cima, resfriando o interior da casa. O telhado, a parte mais vulnerável da casa, era uma verdadeira obra de arte. Ele era construído com uma inclinação bem acentuada, para que a neve escorregasse ao invés de se acumular. Ao mesmo tempo, uma pequena camada de neve sobre o telhado era até desejável, pois servia como isolamento extra, criando uma espécie de colchão de ar. O telhado podia ter até meio metro de espessura, ou até mais. Ele era formado por várias camadas, e cada uma tinha sua própria função. Primeiro vinha uma camada de casca de bértula, que não deixava a água passar. Depois, uma camada espessa de musgo ou feno, que funcionava como o principal isolante. Por cima, vinha a camada de grama com terra, turf, palha ou juncos. A cobertura de terra com grama, turf, era especialmente boa. Ela se ajustava bem à estrutura e, com o tempo, começava a brotar, transformando o telhado em um tapete vivo de grama que retinha o calor e protegia da chuva, criando um isolamento único e muito durável. Janelas eram muito raras. No lugar delas, usavam-se pequenas aberturas cobertas com pergaminho engordurado ou bexiga de animal esticada. Essas janelas ficavam apenas no lado sul, para captar o máximo possível de luz solar. Em geadas severas, eram fechadas com força usando venezianas de madeira e isoladas com feno ou palha. A porta era dupla. Entre a folha externa e a interna, formava-se um pequeno vestíbulo de ar, que impedia a entrada direta de ar frio toda vez que a porta se abria, funcionando como uma espécie de câmara de ar, semelhante a uma anticâmara moderna. O batente era alto, para que o frio que rastejava rente ao chão não conseguisse entrar na casa.
Toda a família vivia em um único cômodo, com o fogão ou a lareira no centro. Os locais de dormir ficavam em uma plataforma elevada, sobre tábuas ou em um segundo nível, já que o ar quente sempre sobe. Isso permitia dormir em relativo calor, mesmo que o piso estivesse frio. Quantas horas de trabalho você acha que eram necessárias para construir uma cabana assim? Deixe o seu palpite nos comentários. No próximo capítulo, vamos falar sobre uma descoberta surpreendente: as casas semi-enterradas, que não eram apenas buracos no chão, mas verdadeiras casas subterrâneas, sobre as quais a ciência moderna já sabe algumas coisas impressionantes. Quando pensamos em abrigos escavados na terra, geralmente imaginamos algo muito primitivo e desconfortável, um tipo de refúgio temporário para um eremita. No entanto, achados arqueológicos e experimentos de reconstrução feitos por pesquisadores atuais mostram um quadro completamente diferente. As casas semi-enterradas eram o ápice do pensamento de engenharia voltado para a sobrevivência em condições extremas. Não se tratava apenas de buracos no solo, mas de construções subterrâneas complexas, cuidadosamente planejadas, que ofereciam às pessoas uma proteção sem precedentes contra o frio, o vento e até inimigos. A principal e inquestionável vantagem de uma cabana de terra era o uso do próprio calor do solo. A uma profundidade de 1 a 2 metros, a temperatura permanecia estável e acima de zero, mesmo nas geadas mais severas. Isso significava que, para manter uma temperatura confortável lá dentro, era necessária muito menos lenha do que em uma cabana na superfície. Economizar combustível era um fator-chave para a sobrevivência, já que conseguir lenha exigia um esforço enorme. Em uma casa semi-enterrada, não era preciso combater o frio que atravessava as paredes e o piso. Usava-se o solo como um grande acumulador natural de calor. A construção começava com a escavação de uma grande cava, um trabalho duro e demorado, que exigia o esforço conjunto de toda a família. Quando o buraco ficava pronto, paredes e piso eram reforçados com troncos, tábuas ou pedras, para evitar desmoronamentos e garantir a durabilidade da estrutura. Isso era fundamental, pois o solo podia ceder em condições de alta umidade. Um elemento essencial era o sistema de ventilação. Uma casa subterrânea totalmente vedada poderia acumular umidade e monóxido de carbono, algo mortal. Por isso, eram feitos pequenos orifícios na parte superior, por onde entrava ar fresco, que podiam ser fechados em caso de ventos fortes ou nevascas. Essas aberturas também serviam como chaminés para a saída do fogo. O telhado da casa subterrânea era feito em várias camadas como o de uma cabana na superfície, mas ainda mais eficiente. Ele era construído com troncos, coberto com uma camada de musgo e feno, e por cima recebia uma espessa camada de terra retirada da própria escavação. Essa terra, misturada com raízes de plantas, transformava-se em um isolante natural, que não só retinha o calor, como também protegia da chuva. Esse telhado ficava tão resistente que pessoas e animais podiam caminhar sobre ele, tornando a construção praticamente invisível e muito difícil de detectar ou invadir. O fogão ou lareira da casa semi-enterrada ficava no centro, mas o grande mérito não estava só na posição, e sim no sistema de exaustão da fumaça. A fumaça era conduzida por canais especiais escavados no solo, ou feitos de pedra, que passavam por sob o piso. Dessa forma, a fumaça quente aquecia o solo, que, por sua vez, aquecia o piso e as paredes. Era um trocador de calor engenhoso, que permitia reter o máximo possível de calor precioso e aproveitá-lo ao extremo. A organização interna da casa semi-enterrada era o mais funcional possível. Ao longo das paredes ficavam as camas, cobertas com palha e peles. E no centro havia espaço livre para o fogo e para as tarefas do dia a dia. Em algumas delas, arqueólogos encontraram nichos especiais nas paredes para armazenar mantimentos, o que mostra que essas moradias eram pensadas para uso prolongado. Contrariamente às cabanas acima do solo, as casas semi-enterradas eram quase invisíveis. Seus telhados cobertos de terra e grama se confundiam com a paisagem, oferecendo proteção extra contra inimigos e predadores. Não eram apenas abrigos, mas verdadeiras fortalezas subterrâneas.
Escavações arqueológicas na Europa e na Escandinávia revelaram povoados inteiros de casas semi-enterradas, habitados por séculos. Essas descobertas derrubam a ideia de que esses abrigos eram provisórios e rudimentares. Na realidade, eram lares permanentes, confiáveis e muito quentes. Experimentos de reconstrução, feitos por reenactors, mostram que uma casa semi-enterrada bem construída consegue manter uma temperatura confortável usando apenas alguns touros de lenha por dia. Isso as tornava uma solução ideal para sobreviver ao inverno rigoroso. Que outras vantagens você acha que essas casas subterrâneas podiam ter além das que mencionamos aqui? Por exemplo, melhor proteção contra o vento ou contra incêndios florestais? O centro de qualquer moradia medieval, seja uma cabana ou uma casa semi-enterrada, era o fogão ou a lareira. Não era apenas uma fonte de calor, mas o verdadeiro coração do lar, em torno do qual girava toda a vida da família. Sua construção e manutenção corretas determinavam não só o quão quente a casa seria, mas também a preparação dos alimentos e até a segurança de todos os moradores. Tratava-se de um sistema multifuncional, sem o qual a sobrevivência seria impossível. A forma mais simples de lareira era apenas um buraco no chão revestido com pedras. Mas o projeto verdadeiramente eficiente e engenhoso que chegou até os nossos dias foi o fogão russo. Suas paredes maciças, feitas de argila, pedras e tijolos crus, acumulavam uma quantidade enorme de calor. Era como uma gigantesca bateria térmica, que liberava o calor de maneira lenta e uniforme ao longo de todo o dia. Uma única queima, que levava algumas horas, era suficiente para manter uma temperatura confortável por 24 horas, o que representava uma economia incrível de energia e tempo. O design do fogão era pensado nos mínimos detalhes. Canais de fumaça passavam por toda a espessura da estrutura, forçando os gases quentes a percorrerem um caminho complexo e a transferirem o máximo de calor possível para a massa de pedra. A chaminé não era totalmente vertical, mas levemente curvada, o que aumentava ainda mais a troca de calor e permitia aproveitar cada grau. Era um verdadeiro protótipo dos modernos sistemas de aquecimento, em que tudo é feito visando a máxima eficiência. Em cima do fogão sempre se montava um lugar para dormir, uma espécie de estrado ou cama. Era o ponto mais quente da casa, onde costumavam dormir os idosos e os doentes, para garantir o máximo conforto e preservar a saúde. A temperatura desse leito se mantinha em torno de 30 graus, mesmo nas geadas mais severas, o que o transformava em um verdadeiro oásis de calor. A chaminé do fogão não servia apenas para tirar a fumaça. Ela também era usada para defumar carne e peixe. Os alimentos eram pendurados acima do fogo, onde eram expostos à fumaça quente, o que aumentava em muito a sua duração de conservação. Era um método de preservação primitivo, mas extremamente eficaz, e que permitia estocar comida para o longo inverno. Cogumelos, frutas silvestres e ervas também eram secos no forno. Acender o fogão corretamente exigia muita habilidade. Primeiro se colocavam gravetos finos e casca de bértula, que pegavam fogo rápido e geravam calor inicial. Depois, aos poucos, acrescentavam-se toras maiores. Um acendimento mal feito podia encher a casa de fumaça ou causar queima incompleta da lenha, o que significava perda de calor precioso e desperdício de combustível. O combustível era preparado com antecedência, em quantidades enormes. Uma família precisava de 15 a 20 metros cúbicos de lenha para passar o inverno. A lenha era cortada, rachada e empilhada em pilhas durante o verão, para que tivesse tempo de secar. A lenha seca queimava mais quente e de forma mais eficiente, o que significava economia de energia. A limpeza do fogão e da chaminé era um procedimento regular. A fuligem não só reduzia o tiro, a tiragem da chaminé e a eficiência, como também podia provocar incêndios, um dos maiores perigos em uma casa medieval. As chaminés eram limpas com ferramentas especiais, e o interior do fogão era raspado várias vezes ao longo do inverno. Era um trabalho difícil, mas vital. Na sua opinião,
Qual parte do conjunto fogão e lareira em uma casa medieval era a mais perigosa para os moradores e por quê? As pessoas da Idade Média nem sempre estavam no calor e na segurança de suas casas. Caçadores, comerciantes, pastores e viajantes muitas vezes se viam ao ar livre, pegos por uma tempestade repentina ou por um frio intenso. Nessas situações, a capacidade de construir rapidamente um abrigo temporário era uma questão de vida ou morte. Esses abrigos poderiam parecer primitivos, mas eram pensados nos mínimos detalhes, com base em um conhecimento profundo da natureza e de suas leis. O abrigo mais simples era uma espécie de cabana feita com galhos resistentes, cobertos com uma camada grossa de ramos de pinheiro, musgo ou folhas caídas. Ele era construído aproveitando barreiras naturais, árvores tombadas, rochas ou moitas densas, que serviam como estrutura e proteção extra contra o vento. Por dentro, o chão era forrado com musgo seco ou folhas caídas, para criar uma camada de isolamento entre o corpo e o solo gelado. Um abrigo assim protegia do vento, da neve e da chuva, mas não gerava calor. Era uma defesa contra fatores externos, não uma fonte de conforto interno. Um tipo de abrigo mais reliável era o toldo. Ele era feito com estacas ou varas cobertas com uma camada grossa de casca de árvore ou peles de animais quando estavam disponíveis. O toldo era instalado em um aclive voltado para o lado oposto ao vento, de modo a servir como barreira contra o mau tempo. Sob esse toldo, fazia-se uma fogueira, que proporcionava calor, luz e a possibilidade de preparar alimentos. O toldo era um abrigo mais aberto, mas graças à fogueira, proporcionava muito mais conforto. Abrigos de neve eram uma verdadeira salvação em regiões com nevascas intensas. A neve não é apenas uma massa fria, mas também um excelente isolante térmico. Caçadores e viajantes experientes sabiam construir um iglu ou uma caverna de neve, onde a temperatura interna podia ficar acima de 0 graus mesmo durante as geadas mais severas. Para isso, era necessário usar neve densa e compactada que pudesse ser cortada em blocos. Dentro de um abrigo assim, o calor do corpo humano somado à chama de uma vela ou de uma pequena fogueira era suficiente para garantir a sobrevivência. Um abrigo de terra era mais trabalhoso, mas também mais reliável. A pessoa cavava uma pequena fossa e a cobria com galhos, ramos de pinheiro e neve. Dentro, acendia-se um pequeno fogo para aquecer o espaço. Esse tipo de abrigo era praticamente invisível para inimigos e predadores, o que dava uma vantagem extra. Além disso, a terra, como nas casas semi-enterradas, funcionava como um acumulador natural de calor, com temperatura mais alta que a do ar. Acampamentos temporários de caçadores ou pastores muitas vezes consistiam em vários abrigos. No centro, acendia-se uma grande fogueira em volta da qual eram dispostas cabanas e abrigos. Isso permitia não só manter o calor, mas também cozinhar alimentos e manter animais selvagens afastados. O fogo era o centro da vida em grupo, um ponto de encontro onde as pessoas trocavam notícias e planejavam seus próximos passos. Às vezes, cavernas naturais eram usadas como abrigo. Elas eram limpas de neve e gelo, e a entrada era fechada com peles. A caverna oferecia proteção confiável contra o vento e o frio, mas exigia uma fogueira constante para combater a umidade e garantir o aquecimento. O que você acha que era a parte mais difícil na construção desses abrigos temporários em plena natureza? As paredes das cabanas e das casas semi-enterradas não eram apenas parte da estrutura, mas um sistema de engenharia complexo, o principal e quase impenetrável escudo contra o frio cortante. Elas eram erguidas usando apenas materiais naturais disponíveis, e o conhecimento acumulado por séculos, passado de geração em geração pela oralidade. A espessura, a densidade e a composição das paredes determinavam se a casa seria acolhedora e quente ou amarga e gelada. Todo construtor sabia que a parede não devia apenas sustentar o peso da construção, mas também garantir proteção confiável contra o vento, a geada, a umidade e até animais selvagens.
madeira, calor e tradição. O material mais comum, é claro, era a madeira, toras e troncos. As paredes eram feitas de troncos grossos e maciços, em geral de pinheiro, abeto ou ábeto. Essas árvores não eram escolhidas por acaso, precisavam ser retas e resistentes. Os troncos eram cuidadosamente encaixados uns nos outros com o uso de achados e outras ferramentas simples, mas incrivelmente eficientes. Nos pontos em que os troncos se cruzavam, faziam-se entalhes especiais, as chamadas cavas e canais, que garantiam um ajuste firme e impediam a passagem do vento para o interior. Esses encaixes eram preenchidos com musgo, que tinha propriedades únicas. Era um excelente isolante, não apodrecia e, quando molhado, inchava, tornando a junção ainda mais vedada. Pedra e argila, resistência e isolamento. Em regiões sem florestas, onde a madeira era rara, as casas eram feitas com pedras recolhidas em campos ou leitos de rios. Casas de pedra eram mais fortes e duráveis do que as de madeira, não pegavam fogo com facilidade e não eram atacadas por roedores. Porém, eram muito mais frias, já que a pedra não retém o calor tão bem. Para resolver esse problema, as pedras eram assentadas em uma argamassa espessa de argila. Além disso, o lado externo das paredes recebia um revestimento adicional de uma mistura de argila espessa com palha picada, que atuava como um tipo de malha de reforço, e esterco, que deixava a massa mais pegajosa e resistente. Quando essa camada secava, formava uma espécie de casaco térmico, que melhorava muito o isolamento da casa. Paredes de adobe. Outra solução bastante comum eram as paredes feitas de uma mistura de argila gorda, palha e areia. Essa massa era sovada com os pés, adicionando água até ficar homogênea, e então aplicada em camadas, que eram bem socadas para ganhar máxima densidade. Essas paredes ficavam muito resistentes e retinham bem o calor, atuando como verdadeiros acumuladores térmicos. Elas aqueciam lentamente com o fogo e esfriavam também devagar. Depois de secas, ficavam quase tão duras quanto pedra e resistiam até a geadas mais fortes. A espessura das paredes era um fator crítico. Em climas frios, podia chegar a meio metro, em alguns casos até mais. Isso permitia que a casa acumulasse e mantivesse calor por muito tempo. Mas não era só a espessura que importava. As paredes internas também eram construídas de forma robusta, o que melhorava o isolamento térmico, protegia contra correntes de ar e criava dentro da casa algo parecido com um termo natural. A solução em camadas era a chave do sucesso. O acabamento interno das paredes era mínimo, mas extremamente funcional. Na maioria das vezes, as paredes eram simplesmente revestidas com uma fina camada de argila, às vezes misturada com cal para lhes dar uma cor branca. Isso não só deixava o ambiente mais claro, como também protegia a madeira da umidade e de insetos. Em casas mais ricas, as paredes podiam ser revestidas com tábuas e até decoradas com pinturas ou entalhes em madeira, o que era um sinal claro do alto status da família. Assim, as paredes de uma moradia medieval não eram apenas um monte de materiais empilhados, mas uma estrutura cuidadosamente pensada, em várias camadas, onde cada elemento cumpria sua função, garantindo calor e segurança. Você acha que, na Idade Média, existiam equipes de construção especializadas? Ou cada família construía sua própria casa com a ajuda de vizinhos e parentes? Deixe a sua opinião nos comentários. A entrada de uma casa medieval não era apenas uma porta, mas todo um conjunto de estruturas de proteção, pensadas nos mínimos detalhes. Seu design tinha como objetivo minimizar a perda de calor precioso e impedir a entrada de correntes de ar, que podiam resfriar a casa em questão de minutos. Eram soluções simples, mas muito eficientes, e cada elemento da entrada tinha o seu papel nessa luta pela sobrevivência. A solução mais comum e engenhosa era a porta dupla. Entre a porta externa e a interna havia um pequeno vestíbulo, que funcionava como uma câmara térmica. Era um espaço pequeno, sem aquecimento,
que servia de zona intermediária entre o frio intenso da rua e o calor do interior da casa. Quando alguém chegava, primeiro abria a porta de fora, entrava rapidamente no vestíbulo e a fechava. O ar frio entrava ali, mas não na sala aquecida. Só depois de fechar a porta externa é que a pessoa abria a porta interna, que dava acesso direto ao interior aquecido. Esse sistema permitia reter o calor, evitando que ele escapasse a cada vez que alguém entrava ou saía. As portas eram feitas de tábuas grossas e maciças, que por si só já funcionavam como um bom isolante. Mas isso não bastava. Para melhorar a isolação térmica, muitas vezes o lado interno das portas era revestido com peles de animais, como pele de carneiro, tecido grosso ou feltro. Esses materiais ajudavam a reter o calor e também abafavam ruídos, criando uma atmosfera mais aconchegante dentro da casa. A vedação do ar recebia atenção especial. As frestas entre o batente e a folha da porta eram preenchidas com musgo ou trapos. No limiar, colocava-se sempre um saco cheio de areia ou palha, que se encostava bem à parte de baixo da porta para impedir a entrada de ar frio rastejando pelo chão. Essa técnica simples, mas muito eficaz, ajudava a combater o chamado frio rasteiro, que se espalha junto ao solo. Os vãos das portas eram feitos propositalmente baixos e estreitos, para reduzir ao máximo o contato com o ar frio. Para entrar, era preciso se abaixar e às vezes quase se agachar. E isso não era visto como incômodo, mas como parte da necessidade de sobrevivência. Quanto menor a abertura, menos calor escapava da casa e menos frio entrava. Além disso, uma abertura baixa dificultava a entrada de inimigos ou animais selvagens. Em algumas cabanas, especialmente as mais simples, a entrada era coberta apenas com uma pele grossa ou um pedaço pesado de tecido, que servia como proteção adicional contra vento e neve. Esse tipo de porta não vedava totalmente, mas era muito melhor que um vão aberto, e se estragasse, era fácil de substituir. As trancas eram primitivas, porém muito confiáveis. Na maioria dos casos, usavam-se apenas ferrolhos de madeira, travas ou ganchos para fechar a porta pelo lado de dentro. Esses dispositivos eram fáceis de fabricar, raramente quebravam e não exigiam ferramentas complicadas. Mais tarde, em construções mais ricas e sofisticadas, começaram a aparecer fechaduras de metal, trancadas com chave. As chaves, aliás, eram um símbolo de status, já que o metal era caro. Cada elemento da entrada de uma casa medieval era bem pensado e tinha uma função clara: manter o calor dentro e garantir a segurança. Não era apenas uma solução prática, mas o resultado de um conjunto de conhecimentos desenvolvidos ao longo de séculos. Na sua opinião, qual era o maior risco ao construir esse tipo de entrada? E por quê? O piso das casas medievais não era apenas a superfície por onde os moradores andavam. Ele era um elemento vital da isolação térmica de toda a construção, com muitas funções escondidas, e desempenhava um papel fundamental na sobrevivência das pessoas em condições climáticas severas. Tratava-se de um sistema incrivelmente complexo, cuidadosamente planejado e composto por várias camadas, em que cada elemento tinha uma função muito bem definida e trabalhava em harmonia com os demais para atingir a máxima eficiência. A solução mais comum e acessível para os camponeses era o tradicional piso de terra. Ele era relativamente simples de fazer e não exigia grandes gastos com materiais. A terra em dentro da cabana ou da casa semi-enterrada era cuidadosamente socada com soquetes de madeira especiais até atingir máxima densidade e dureza. Esse processo podia levar dias e exigia a participação de toda a família. Mas o resultado era um piso muito mais resistente, durável e capaz de reter melhor o calor vital. Sobre essa base, aplicava-se uma camada espessa de argila local, previamente misturada com esterco de animais domésticos e palha ou feno bem picado. A argila deixava a superfície lisa e extremamente rígida, suportando bem o peso constante das pessoas e dos móveis. O esterco e as falhas picadas atuavam como elementos de ligação e reforço, evitando rachaduras e o esfarelamento do revestimento. As fibras orgânicas criavam uma espécie de malha interna, que dava mais resistência e alguma flexibilidade à estrutura. Depois de completamente seco, o que podia levar de uma semana a um mês, dependendo do clima, esse piso em várias camadas tornava-se surpreendentemente firme, relativamente car e até um pouco resistente à água.
No entanto, ele exigia manutenção constante e cuidadosa. Precisava ser varrido regularmente, com vassouras específicas. A sujeira deveria ser removida e a camada superficial de argila renovada periodicamente, principalmente nas áreas de maior desgaste. Muitas vezes, sobre esse piso principal, colocava-se uma camada grossa de palha fresca, feno cheiroso ou peles curtidas de animais. Isso criava mais uma importante camada isolante e deixava o chão muito mais macio e confortável para andar descalço. Os pisos de madeira eram muito mais caros de construir e exigiam bem mais esforço físico, tempo e materiais de boa qualidade. Tábuas grossas de madeira, cuidadosamente trabalhadas e ajustadas umas às outras, eram assentadas sobre vigas de apoio especiais, vigas horizontais robustas de madeira dura, firmemente apoiadas sobre o solo compactado ou sobre pedras planas colocadas com cuidado. A distância entre essas vigas era calculada levando em conta a carga esperada e a espessura das tábuas. O espaço sobre o piso, formado entre o chão e as tábuas, nunca era deixado totalmente vazio, pois isso levaria a uma grande perda de calor. Esse vão era metodicamente preenchido com uma camada espessa e uniforme de folhas bem secas, de várias árvores, musgo macio, cavacos finos de madeira ou areia peneirada. Essa camada volumosa de materiais orgânicos ou minerais funcionava como excelente isolamento térmico, criando uma espécie de colchão de ar eficiente que impedia o frio vindo do solo de penetrar no espaço habitado. Além da função principal de isolamento térmico, essa camada cuidadosamente colocada também protegia as estruturas de madeira contra os efeitos destrutivos da umidade e servia como uma barreira extra contra roedores incômodos e diversos insetos que poderiam danificar tanto o piso quanto os mantimentos guardados na casa. O espaço sob o piso não era apenas um local conveniente para armazenar provisões, mas também um elemento extremamente importante de todo o sistema de isolamento da casa e um meio muito eficiente de conservar alimentos por longos períodos. Nesse ambiente fresco e protegido, as famílias guardavam legumes frescos da colheita, raízes de plantas medicinais, grãos e cereais, grandes barris de madeira com vegetais em conserva e carne salgada, além de outros suprimentos vitais que precisavam ser protegidos tanto do gelo intenso dos meses de inverno, quanto do calor excessivo e da rápida deterioração no verão. Em algumas casas mais ricas, esse porão ou depósito subterrâneo era projetado de forma tão profunda e ampla que uma pessoa podia ficar em pé ali dentro e até se movimentar carregando objetos. O acesso a esse espaço subterrâneo era feito por meio de uma pequena porta ou alçapão especialmente construído, com uma tampa bem ajustada, cuidadosamente vedada com diferentes tipos de selos e enchimentos para impedir que o calor precioso escapasse do ambiente principal da casa e evitar a entrada de ar frio. Um porão bem feito mantinha de forma natural uma temperatura relativamente constante, muito mais alta que a temperatura externa no inverno e muito mais baixa durante os dias quentes de verão. Esse espaço subterrâneo ficava protegido do congelamento extremo graças ao calor vindo da casa e, ao mesmo tempo, funcionava como uma excelente geladeira natural na estação quente, permitindo que os alimentos se mantivessem frescos por muito mais tempo. Esse sistema demonstra a notável engenhosidade e a sabedoria prática dos construtores medievais, que conseguiam criar soluções altamente eficazes usando apenas materiais naturais disponíveis e a experiência acumulada por muitas gerações. Uma ventilação correta e bem planejada não era apenas um elemento desejável de conforto, mas um fator crítico para a sobrevivência física nas duras condições de uma casa medieval. Não se tratava apenas de conveniência ou de um ambiente agradável, e sim, literalmente, de uma questão de vida ou morte para todos os moradores. Sem um suprimento constante e suficiente de ar fresco e limpo, a umidade destrutiva, o monóxido de carbono mortal vindo do fogo que queimava o tempo todo e muitos outros vapores nocivos inevitavelmente se acumulavam em um ambiente fechado, o que podia levar a doenças crônicas graves e até uma morte dolorosa por envenenamento.
Organizar uma ventilação eficaz era uma verdadeira ciência complexa e, ao mesmo tempo, uma arte delicada, que exigia um equilíbrio perfeito e extremamente sensível entre garantir ar fresco em quantidade suficiente e, ao mesmo tempo, preservar o calor precioso obtido com tanto esforço e enorme gasto de recursos. Nas casas semi-enterradas, dugouts, que por natureza e projeto eram quase totalmente fechadas e o mais herméticas possíveis, criar uma ventilação de qualidade se tornava uma tarefa especialmente importante e tecnicamente difícil. A circulação eficiente do ar era garantida por um sistema de aberturas de ventilação especialmente projetadas e cuidadosamente posicionadas, instaladas nas paredes espessas ou na estrutura do telhado. Essas aberturas estrategicamente importantes eram feitas relativamente pequenas para minimizar a perda de calor precioso e podiam ser fechadas com segurança quando necessário, com persianas de madeira ajustadas ou com feixes bem apertados de feno seco. Construtores experientes geralmente colocavam essas entradas de ar em níveis diferentes em relação ao piso, para garantir a circulação natural e contínua mais eficiente possível, baseado nas leis fundamentais da física. O ar fresco, mais frio e denso, sendo significativamente mais pesado que o ar aquecido, entrava naturalmente pelas aberturas inferiores. Enquanto isso, o ar quente, úmido, saturado de vapor e contendo gás carbônico e outros gases nocivos da respiração de pessoas e animais, subia de acordo com as leis da convecção e saía pelas aberturas superiores. Esse sistema ingeniosamente simples e baseado em leis físicas elementares, porém infalíveis de convecção natural, mostrava-se surpreendentemente eficaz e permitia manter, dentro de um espaço confinado, uma quantidade suficiente de ar estável, sem criar correntes de ar fortes e frias, que poderiam anular todo o esforço para conservar o calor. Nas cabanas de madeira construídas acima do solo, a ventilação de qualidade era garantida principalmente por dois canais principais, pela única entrada da casa e pela chaminé do fogão ou da lareira. A fumaça que subia do fogo constantemente aceso criava uma forte corrente de ar ascendente que puxava o ar parado de todo o interior da casa e, com ele, removia de forma eficaz os gases nocivos acumulados, vapores e o excesso de umidade. O ar fresco que necessário para a vida entrava na casa por inúmeras frestas naturais nas paredes, formadas pelo ressecamento da madeira e por pequenas aberturas deixadas de propósito entre alguns dos troncos. Em algumas casas mais avançadas e tecnicamente mais sofisticadas, pertencentes a famílias ricas, artesãos criavam canais especiais de ventilação subterrânea, que passavam habilmente sob toda a estrutura do piso. Essas construções de engenharia garantiam um fluxo estável de ar fresco vindo de fora, que, ao passar lentamente pela terra relativamente quente, era naturalmente aquecido até uma temperatura próxima da do corpo humano. Esse ar pré-aquecido pela própria natureza entrava na área habitável de forma suave e uniforme, sem criar correntes de ar desconfortáveis ou prejudiciais e sem resfriar a casa que havia sido cuidadosamente aquecida. Esse sistema, revolucionário para a época, era na prática um protótipo antigo dos sistemas de ventilação de insuflamento, mas funcionava somente com processos naturais e leis físicas simples, sem exigir gasto adicional de energia escassa ou manutenção técnica complexa. A circulação constante e corretamente organizada de ar fresco era literalmente uma questão de vida ou morte, não apenas um detalhe de conforto ou de conveniência. E toda a família sabia, por amarga experiência, que sem isso, até a casa mais quente e aconchegante acabaria se tornando um foco de doenças perigosas e uma fonte permanente de ameaça à vida. Em sua opinião, o que era mais difícil, garantir uma boa ventilação em uma casa semi-enterrada ou em uma cabana acima do solo? O telhado era a parte mais vulnerável de uma construção medieval e, ao mesmo tempo, seu elemento de proteção mais importante. Ele recebia o impacto direto do vento, da neve e da chuva,
e mesmo o menor vazamento poderia levar à destruição da casa, ao apodrecimento de mantimentos e ao surgimento de doenças. Por isso, reforçar o telhado era uma tarefa vital, tratada com extremo cuidado. A estrutura de madeira do telhado era feita de troncos e bigas grossas e resistentes. Eles precisavam suportar não apenas o peso do próprio telhado, mas também a enorme massa de neve que podia se acumular durante o inverno. As vigas eram fixadas umas às outras com encaixes especiais, cavilhas, espigas e rasgos, em vez de pregos, que eram caros e pouco confiáveis. Esse tipo de construção resultava em uma estrutura muito resistente e, ao mesmo tempo, flexível, capaz de suportar cargas extremas. Com frequência, uma viga de cumieira maciça era instalada no centro do telhado, servindo como base de toda a estrutura. O telhado era então coberto com várias camadas de materiais, e cada uma delas tinha uma função específica. Juntas, formavam uma proteção confiável e impermeável à água. Depois que o telhado era concluído, ele era cuidadosamente inspecionado em busca de frestas. Cada abertura entre os troncos e elementos estruturais era calafetada com musgo ou argila. Esse trabalho exigia tempo e paciência, mas era absolutamente essencial para garantir a vedação e a retenção do calor. Qual desses elementos do telhado você acha que era o mais difícil de construir? E por quê? Encerramos aqui nossa imersão no mundo dos abrigos medievais. Vimos que cabanas, casas semi-enterradas e abrigos temporários não eram estruturas primitivas e mal feitas, mas verdadeiras máquinas de sobrevivência, complexas e bem planejadas. Cada detalhe e cada material tinham uma função definida. Juntos, formavam um sistema único que ajudava as pessoas a sobreviver nas condições mais duras. A experiência deles prova que o engenho humano, o conhecimento da natureza e a capacidade de improvisar podem superar até as dificuldades mais sérias. Esse conhecimento, passado de geração em geração, se tornou a base da nossa própria sobrevivência no mundo de hoje. Qual dessas soluções de engenharia medieval você considera a mais genial? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, para descobrir como nossos antepassados construíam fortalezas e cidades usando esses mesmos princípios de sobrevivência.